período de tempo, o Grêmio esteve envolvido em duas negociações. Uma, para trazer um jovem zagueiro vindo do CRB por um valor na casa dos R$ 2 milhões, com um salário na faixa dos 80 mil. A outra, anunciada hoje, a venda do zagueiro Vieri para a Fiorentina da Itália por números que superam os 17 milhões de euros. E é sobre essa realidade agora do Grêmio, a de se desfazer de jogadores caros, trazer jogadores mais baratos e com fome de vencer e vender bem os seus principais ativos, é que a gente vai falar hoje aqui no canal Somos de Grêmio. Eu sou o Rafa Silveira e desde já peço aí para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para ajudar o nosso trabalho a se espalhar aqui pelo YouTube. Bom, gente, nessa quinta-feira, enquanto rola a Copa do Mundo, o Grêmio concluiu aí a negociação do zagueiro Vieri para o mercado italiano. Havia uma disputa nos bastidores pelo jogador, o que acabou favorecendo o Grêmio. Enquanto o Grêmio tentava negociar a permanência do Arthur, vocês vão lembrar, a Juventus chegou a sugerir a inclusão do Vieri no negócio. Como o Grêmio já deixava meio claro assim que não tinha intenção de botar valor para contratar o Arthur, né, e que essa era uma negociação que provavelmente não daria certo, o Grêmio disse não para a Juventus e falou: se você quiser o jogador, você vai ter que pagar por ele. E as informações assim de bastidores que começam a surgir é de que realmente a Juventus estava muito próxima de contratar o jogador, mas a Fiorentina também tinha interesse. O que isso aconteceu? Um pequeno... o que foi que aconteceu a partir daí, né? Um pequeno leilão nos bastidores bom para o Grêmio. O Grêmio esperava receber aí algo na casa dos 15 milhões de euros pelo Vieri, mas conseguiu um pouquinho mais de 17 milhões e com certeza devem ter gatilhos ainda aí que podem fazer com que o Grêmio ainda receba mais dinheiro no futuro pela venda do Vieri. E você vai lembrar comigo que no começo do ano o Vieri estava numa lista de dispensáveis ou negociáveis e assim, não era para negociar por esse valor, né? Aí chegaram ao Grêmio Paulo Pelaipe e Luiz Castro. E a partir da entrada em campo dessa dupla, ficou decidido que o Vieri não sairia. E a partir da não saída do Vieri, Luiz Castro enxergou, né, as potencialidades do zagueiro e começou a colocar ele para jogar, no começo com muita desconfiança, mas aos poucos ganhando confiança, para ser aquele zagueiro pela esquerda, forte, alto e de muita velocidade, muito vigor físico, o que era tudo que o Luiz Castro precisava para encaixar aí o sistema defensivo do Grêmio, que ao lado do Gustavo Martins acabou dando muito certo quando eles puderam, né, jogar juntos nesse primeiro semestre do Grêmio, apesar da posição do time na tabela estar aí deixando a desejar, né, no Campeonato Brasileiro principalmente. O Vieri foi sim um dos destaques do Grêmio e parte agora para consolidar sua carreira na Fiorentina. Acho que o Vieri está indo para um mercado onde os zagueiros e os defensores são muito valorizados. Acho que ele vai poder aprender taticamente muito lá e quem sabe em breve acabe indo para um time maior ainda e o Grêmio ainda receba aquele percentual, né, de clube formador depois. Mas aí está, o dedo de Luiz Castro e daquele projeto que vocês me chamam de passapano a todo momento aqui, defendendo o Luiz Castro, mas que sem o Luiz Castro ele não aconteceria. Qualquer técnico do perfil aí de Mano Menezes, Renato, Tite, não colocaria os meninos para jogar. O português fez um acordo com a direção de colocar a molecada para jogar, de valorizar os ativos. É claro que estão jogando aqueles que têm condições de jogar, né? E que estão se destacando. E o próximo da fila agora deve ser o Gabriel Meck, dando sequência nesse projeto do Grêmio de fazer o seu caixa, né? De recuperar o seu fôlego financeiro. O Grêmio tem uma dívida quase bilionária e precisa dessas vendas, né? Precisava vender o Vieri e agora o próximo alvo deve ser o Gabriel Meck. E a gente, né, como torcedor aqui, fica na expectativa de que se o Vieri, que é um zagueiro, saiu por 17 milhões de euros, a gente espera que o Gabriel Meck pelo menos supere os 20 milhões de euros ainda nessa janela de transferências, né? A janela aqui no Brasil nem abriu ainda e o Vieri já acabou tendo o seu destino selado aí, então vai para a Fiorentina pelos 17 milhões de euros. Próximo da fila é o Meck e outro que também está na fila aí para ser vendido e deve receber uma proposta mais baixa do que essas, né? Parece que algo aí na casa dos 8 a 10 milhões de euros é o Noriega também, né? O peruano, que já despertou também o interesse de clubes da Itália e clubes dos Estados Unidos também, e o Noriega então deve ser o próximo da lista. Isso
Segundo o presidente Odorico Roman, né, esse dinheiro que está entrando no caixa do Grêmio com essas vendas vai ser utilizado exclusivamente, né, para pagar as dívidas do clube. Então o Grêmio vai pagar as contas, vai ter respiro financeiro, vai tentar colocar a casa em ordem, aí, né, restabelecer o seu caixa para que possa até o final do ano ainda sobreviver. Um segundo tópico que vale a pena a gente tocar é que, apesar, né, de ter vendido aí o Vieri, o Grêmio já havia feito, digamos assim, uma reposição, né? Não é um jogador que vem pronto para sair jogando, mas o futebol a gente nunca sabe também, né? O Grêmio nessa semana também contratou um zagueiro do CRB, o Wallace, de 21 anos, um valor barato para os parâmetros de hoje do futebol, né? A gente está falando aí algo em torno de 2 milhões de reais, e as informações de bastidores é de que o salário do atleta vai ser na casa dos 80 mil reais. E essa é uma nova realidade do Grêmio. Acompanhando algumas informações do Grêmio hoje, eu vi que o pessoal da Rádio Imortal, por exemplo, conseguiu uma declaração de um dirigente gremista do alto escalão aí do departamento de futebol, de que acabou o show do milhão. Ele não disse isso no microfone, mas disse em off e disse que acabou o show do milhão, acabaram os salários milionários do Grêmio, a realidade do clube agora é outra, e ela não é só por necessidade, tá, gente? Não é só porque o Grêmio não tem dinheiro que o Grêmio não vai contratar jogadores que ganham salários milionários. É por convicção mesmo. Esses jogadores milionários que vieram para o Grêmio nos últimos tempos, com exceção do Luís Soares, nenhum deles deu a resposta que o Grêmio esperava deles. Então o Grêmio deve partir para essa sua nova política de futebol. E eu vou te dizer uma coisa, eu aposto com você aí que essa contratação do zagueiro Wallace tem dedo já, apesar de ser muito recente a chegada do nosso novo head scout do Silva, né, que veio lá do Benfica e que era especialista no mercado brasileiro. Ele estava no Benfica, sim, fazia parte do departamento de scout, né, de garimpagem de jogadores lá do Benfica de Portugal, mas o foco dele era descobrir jogadores para o Benfica aqui no Brasil, no mercado brasileiro. Então, provavelmente, esse zagueiro já tinha um asterisco lá na lista, né, do nosso novo head scout aí, e junto com o trabalho do Pelaipe, que é um cara também muito garimpador, que no Grêmio mesmo já teve ótimos resultados com esse estilo de trabalho, buscam, então, implementar essa nova filosofia, né? E a gente espera que essa nova diretriz, assim, de acabar os salários milionários, o Grêmio consiga também se livrar dos salários milionários que não estão servindo para nada, que já estão ali no elenco, né? Tô falando, por exemplo, do Marcos Rocha, do William, só para citar 2 exemplos aqui. O próprio Bright White, que embora o Bright White pelo menos tem saúde, né, para entregar futebol, mas ganha muito mais do que entrega. Culpa dele? Não. Culpa de quem fez o contrato e assinou e aceitou as condições que foram pedidas pelo jogador naquele momento. Parece que o Grêmio, num passado recente, desaprendeu totalmente de como se faz para descobrir, para garimpar, para buscar jogadores que não custem tão caro e que tenham qualidade. E esses jogadores existem, é só procurar, porque os outros times aí estão conseguindo contratar e o Grêmio tem que ficar sempre, teve, né, nos últimos tempos, que ficar se baseando muito no dinheiro. O Grêmio achava que botando milhões nas mãos dos jogadores, eles jogariam mais futebol, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Que bom que o Grêmio conseguiu uma ótima negociação pelo Vieri, tomara que o Grêmio consiga uma negociação ainda melhor pelo Gabriel Meck, que consiga vender também o Noriega, porque dentro de campo eu acho que a gente não vai ver muito mais do que isso, e aí que o Grêmio use esse dinheiro para colocar suas contas em dias e que essa nossa nova política de futebol dure, realmente venha para ficar. Não pode ser uma coisa só de discurso, ela precisa ser prática. Eu estou preparado para sofrer nesse segundo semestre. E você aí, está preparado também? Porque a gente não vai passar por isso, a gente não vai conseguir remodelar, a gente não vai conseguir se livrar desses medalhões caros sem um pouquinho de sofrimento. A gente não vai ver grandes nomes desembarcando no aeroporto, a gente vai ver um time que talvez dentro de campo vá jogar por uma bola só e vai ter muita dificuldade para conseguir os resultados e provavelmente a gente vai ter bastante dificuldade nesse segundo semestre para escapar do rebaixamento. Mas se a gente conseguir, com essa nova política aí de futebol mais austera, de não gastar em qualquer cabeça de bagre, a gente vai ter futuro.
pode ter certeza. E o Grêmio precisa muito dar um respiro nas suas finanças para que o clube tenha futuro e a gente não esteja falando aqui daqui uns dias que alguém comprou o Grêmio e faça do nosso tricolor o seu brinquedinho aí, a sua Masterliga, né? O seu Brasfoot, o seu Futebol Manager, qualquer coisa assim. Porque o Grêmio é nosso e a gente não quer que ninguém bote a mão nele, a não ser a gente mesmo. Eu sou o Rafa Silveira, esse é o canal Somos de Grêmio. No próximo vídeo, a gente começa a falar um pouquinho aí do time para esse segundo semestre, que já vai ter um primeiro teste nesse fim de semana. Sábado tem amistoso aí contra o Cascavel e a gente fala sobre isso. Um abraço e uma ótima semana para você.